Bom dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Eu vi uma reportagem ontem, né? O caso foi o Lessa que deu, e hoje eu estou vendo a reportagem aqui no GE. Gustavo de Sarli e Jéssica Maldonado e Rafael Zarco, né? Cartão de Acosta do Fluminense gera alerta de manipulação e investigação. O jogador nega envolvimento. Um cartão amarelo do meio argentino Lúcio Acosta do Fluminense no empate com o Bragantino por 1-1 no Maracanã, aquele que teve aquela briga no final. No último dia 17, no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão, gerou um alerta de manipulação em casas de aposta. O relatório chegou à CBF, que abriu investigação. O Fluminense informou que tomou conhecimento do caso e assegurou que a Costa negou envolvimento em qualquer irregularidade. A notificação chegou à diretoria tricolor na última semana de forma sigilosa. A informação foi publicada inicialmente pelo UOL e confirmada pelo GE. O Fluminense Futebol Clube recebeu notificação sigilosa da CBF sobre o fato e informa que está à disposição para colaborar com os órgãos competentes. O atleta negou participação em qualquer tipo de irregularidade, afirmou a diretoria tricolor em nota. A casa de aposta Stake reportou um volume anormal de entradas na punição para a Costa na partida contra o Bragantino e avisou a Sport Trada, empresa contratada pela FIFA que monitora o Brasileirão. Em seguida, o caso foi enviado à CBF. Confusão generalizada e amarelo. A Costa levou o cartão amarelo aos 47 minutos do segundo tempo, no início de uma confusão generalizada que interrompeu o jogo por 5 minutos. No momento do tumulto, o Bragantino venceu o jogo por 1-0, mas o Fluminense chegou ao empate aos 58 com o gol de Inácio. A confusão começou quando Lucas Barbosa, do Bragantino, sofreu falta de Canóbio no meio-campo e deu uma trombada no jogador tricolor. A Costa, que estava distante, correu na direção do lance e empurrou Lucas Barbosa. Na sequência, o meio argentino foi empurrado por Gustavo Marques e Alex Vinícius e revidou empurrando Gustavo Marques. Na súmula do jogo, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda descreveu da seguinte forma o motivo do cartão amarelo de Acosta: atuar de maneira a mostrar de respeito ao jogo, por empurrar seu adversário de maneira temerária fora da disputa de bola. O tumulto continuou e terminou com saldo total de 3 cartões amarelos e 2 vermelhos. No STJD, a Costa chegou a ser julgado pela confusão, mas foi absolvido ao lado de Freitas, que também esteve envolvido no conflito. John Kennedy pegou o gancho de 2 jogos. Lúcio Acosta, de 32 anos, chegou ao Fluminense em agosto de 2025, vindo do FC Dallas, Estados Unidos. Desde então, marcou 8 gols e deu 9 assistências em 52 partidas com a camisa tricolor. Na semana passada, o Flu renovou o contrato do jogador até o fim de 2029.
Eu acho que isso aí não tem nada a ver, não, cara. Porque o pessoal está acostumado a ver o Lúcio Acosta, qualquer falta, qualquer coisa, ele empurra o cara, xinga, faz. Então, se é isso, ele está fazendo isso em todos os jogos, que ele leva muito cartão amarelo, porque ele não aceita quando sofre falta ou quando leva algum empurrão, ele revida, apesar de ser baixinho, ser um pequeno polegar, ele é cabeça quente. Então eu não acredito que tenha nada a ver não, mas vamos aguardar para ver, né? Como diz o narrador do Sport TV, onde a fumaça fogo, né? Então vamos aguardar para ver. Veja quem do Fluminense ainda não bateu 13 jogos no Brasileirão. Vamos ver. Reportagem do GE pela redação, tá? Ganso e mais. Veja quem do Fluminense ainda não bateu 13 jogos do Brasileirão e pode se transferir para outro clube. Outros jogadores também têm número inferior e poderiam defender outros times na competição. Janela doméstica vai até o dia 11 de setembro. Vamos ver aqui. O Meia Ganso, depois do desgaste público e da possibilidade de deixar o Fluminense em maio, segue à disposição do time, apesar de ter ficado fora dos relacionados contra o Bragantino. No jogo após a parada da Copa por opção do técnico Luiz Ubeldia, ele voltou a figurar no banco de reserva no jogo contra o Grêmio, mas não entrou. E aí não configura o terceiro jogo, só ficou lá, mas continua sem ter jogado o terceiro jogo. Um dos ídolos da história recente do time carioca ainda não tem seu futuro definido, né? O caso Ganso. Apesar de quase ter saído agora, a posição é de que cumprirá o seu contrato com o Fluminense. Ontem eu vi isso também. Que vai até o fim desse ano. Ou até que surja uma proposta que agrade. Ele tem 12 jogos pelo Brasileiro e caso entre em algum outro, não poderá sair para nenhuma equipe do Brasil, ainda nesta temporada. Só vai poder sair para clubes de fora. Caso o jogador que atue 13 jogos pelo mesmo time, não poderá atuar por outro clube na competição nacional. O problema do Ganso, eu acho que tem alguns clubes que estão interessados nele. O problema dele é o salário altíssimo que ele tem. Não são todos os clubes que podem pagar o salário do Ganso, né? Aí fica difícil o jogador sair. Aqui. Mas Ganso não é o único do elenco que não completou a marca. O GE relacionou outros atletas do elenco que não chegaram aos 13 jogos e que têm sido menos utilizados na temporada pelo técnico Luiz Ubeldia. Jogadores do Fluminense com menos de 13 jogos no Brasileirão que podem ser transferidos para qualquer outro clube do Brasil. Goleiros, Vitor Eudes, Marcelo Pitaluga. Laterais, Júlio Fidelis. Zagueiro, Ignácio, Igor Rabelo, Midjan. Vamos fazer assim, Vitor Eudes não tem nenhum jogo. Marcelo Pitaluga não tem nenhum jogo. Laterais, Júlio Fidelis também não tem nenhum jogo pelo Brasileiro. Zagueiros, Ignácio tem 9 jogos. Igor Rabelo não tem nenhum. Midjan tem 4 jogos. Então todos podem sair para outro clube. Meio-campista, Alisson tem 8 jogos. Otávio, 6. Ganso, 12. Então todos podem sair também. Atacante, Riquelme, 3 jogos. Castilho, 12. Germancano, 6. Também podem sair para outro clube. Então esses são os jogadores, né? No caso são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jogadores. Coincidência, 13 jogadores do Fluminense podem sair para outro clube e que não jogaram ainda 13 jogos. O 13, 13, né? Então é muita coincidência. Isso aí
Aí eu não sei como é que fica, né? Vamos ver esse aqui. Também do GE, outra reportagem. Aqui, aonde... esse aqui é reportagem do GE de Gustavo de Sarli e Jéssica Maldonado, tá? De hoje. Aonde o Fluminense pode chegar no Brasileirão se repetir campanha do primeiro turno. Após 20 jogos, a equipe está na zona de classificação para a Libertadores com 33 pontos. No caso, se repetir a mesma campanha, chega a 66 pontos, né? Aqui, vamos ver. O Fluminense volta a atuar pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira contra o Bahia em partida válida pela 21ª rodada. Depois do primeiro jogo da equipe, do retorno, da competição, empate contra o Grêmio em 1-1, o clube está em quarto lugar, atrás de Palmeiras, Flamengo e Atlético Paranaense, e soma 33 pontos. Caso vença o Bahia em casa na próxima rodada, tá difícil, hein? Jogando do jeito que tá jogando, se repetir os 2 jogos que fez, o do Maracanã e o contra o Grêmio, não ganha do Bahia, não. Com certeza não ganha. Mas se repetir, se ganhar do Bahia na próxima rodada, a equipe chegaria aos mesmos 4 pontos em 2 jogos que fez na primeira parte do Brasileirão. Diante disso, surge a pergunta: se repetir a campanha do primeiro turno, aonde o Fluminense chegaria? Baseado na pontuação dos últimos campeonatos, o GE responde: vaga na Libertadores. Vaga na Libertadores. Caso o Fluminense conquiste os mesmos 32 pontos que conquistou no primeiro turno do Brasileiro, tá certo, foi 33 cada dos pontos que conquistou. No primeiro turno brasileiro, a equipe terminaria o campeonato com 64 pontos. Em 3 das últimas 4 edições, isso renderia a 5ª colocação ao clube, o que garantiria ao Fluminense na próxima edição da Conmebol Libertadores. A campanha, inclusive, seria semelhante à do ano passado, quando terminou em 5º lugar com os mesmos 64 pontos e somou 19 vitórias, 7 empates e 12 derrotas. A exceção seria o ano de 2024, quando o Internacional, 5º colocado daquela edição, terminou com 65 pontos. Neste caso, o Fluminense terminaria em 6º lugar. E como o novo regulamento da competição só distribui 5 vagas fixas para a Libertadores, a equipe precisaria contar com que uma das equipes do G5 fosse campeã da Libertadores ou da Copa do Brasil. E para ser campeão, atualmente o Fluminense, em 4º lugar, tem 11 pontos a menos que o líder Palmeiras. Com o mesmo número de jogos, nos últimos 4 anos, quem fez mais de 77 pontos conquistou o título. Neste cenário, o Fluminense precisaria de mais 44 pontos para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Além de repetir os 32 pontos conquistados no primeiro turno, o Fluminense precisaria de mais 13 para atingir a pontuação mágica para ser campeão. Eu acho muito difícil ser campeão do Brasileiro, muito difícil. O título esse ano está mais para o Palmeiras, mas se tem algum time que pode disputar com o Palmeiras o título do Brasileiro, esse time é só o Flamengo. Os outros que estão abaixo não tem condição, não. Só o Flamengo está mais perto de ter um jogo a menos. Então, em relação a isso, não. O Fluminense tem que voltar a jogar bem. Agora, com o Thiago Silva na defesa, tem que melhorar o posicionamento dos laterais, do meio-campo, e os atacantes têm que voltar a fazer gol, né? E para poder ganhar mais partidas e jogar bem. Mas, para isso,
ou os jogadores voltam a jogar bem, ou o Fluminense troca de treinador. A minha opinião, o Fluminense deveria trocar de treinador. Porque até o treinador, dependendo do treinador que escolhesse, né? É uma situação até complicada também, mas dependendo do treinador que escolhesse, teria que ser o treinador que chegasse, desse uma injeção de ânimo nos jogadores para eles poderem deslanchar e voltar a jogar bem. Sinceramente, a minha opinião é que está acontecendo alguma coisa dentro do Fluminense. Porque os jogadores do Fluminense estão muito apáticos, muito sem vontade, sem disposição, sem raça. Parece que esse negócio de afastarem o Ganso afetou os outros jogadores, que a gente sabe que o Ganso é um dos líderes no Fluminense, né? Então, pode ser que o grupo que fica junto com ele não esteja indo contra, né, o treinador para o treinador poder cair e vir um outro treinador que una mais o grupo, né? Eu estou achando que o grupo, tá, impressão minha, não sei se é verdade, eu estou achando que o grupo está meio dividido. Deve ter um grupo que é a favor do Ganso e outro grupo a favor do Zubeldia. Porque o Ganso realmente ele não tem jogado bem assim mais, sem raça, sem disposição, não sei o que está acontecendo também, está afetando o grupo todo, mas ele, por exemplo, esse jogo contra o Grêmio, se não tivesse esse negócio dele sair, que eu acho que ainda tem, ele poderia muito bem ter entrado no lugar do Lúcio Acosta, quando o Lúcio Acosta saiu. Aí botou um zagueiro, chamou mais aí do Grêmio. O Zubeldia, ele é um treinador covarde. Ele, no primeiro tempo, ele joga para cima, jogava pelo menos, que os últimos jogos não tem feito isso. Ele jogava para cima e no segundo tempo ele ficava mais atrás. Agora, contra o Grêmio, que é um time fraco, cara, tá lá embaixo, quase caindo, quase na zona de rebaixamento. Ele era para partir para cima, não fez o gol, continuava em cima, marcava melhor atrás, mas continuava em cima. E não esse ficar atrás, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Esse ditado é muito verdadeiro. Então, o Fluminense veio para trás, o Grêmio cresceu, e o Grêmio crescendo chegou mais perto da área do Fluminense, tendo chance empatou o jogo, teve chance de virar. Se não tivesse sido o Fábio, teríamos tomado o segundo gol e teríamos perdido o jogo. Além disso tudo, ainda tem a péssima arbitragem da Edna. Essa Edna tem que ser afastada novamente do futebol. Tá? Eu não sou contra a mulher apitar, mas tem que apitar bem. Mulher, homem, qualquer um, independente do sexo, o cara tem que chegar e apitar bem. Se apitar bem, todo mundo vai aplaudir. Ela, quando começou a apitar, eu achava que ela apitava bem. Depois ela foi caindo de produção. Esse jogo do Fluminense contra o Grêmio, ela conseguiu ser derrubada 2 vezes por jogadores dos clubes. Uma vez pelo Martinelli e outra pelo jogador do Grêmio. É mau posicionamento. Mau posicionamento. Estava muito mal posicionado. O pênalti a favor do Fluminense, ela estava na frente do lance e não marcou o pênalti. Se não fosse o VAR chamar, ela não teria marcado o pênalti. Todo mundo viu que foi pênalti. Teve uma bola que o Cano foi atrás, que teve um recuo do jogador do Grêmio para o goleiro. Era para ter sido marcado e dado 2 toques. Ela não marcou o recuo. Pô, e deu muito cartão para jogador do Fluminense, várias faltas contra o Fluminense, e contra o Grêmio nem tanto. Mas deu pênalti pro Fluminense. Deu porque o VAR chamou, senão não teria dado. Foi ridícula a atuação da árbitra, ridículo. E agora, para completar isso tudo, quem vai apitar o jogo do Fluminense contra o Bahia? Quem? Raimundo Nonato? Não. Rafael Kraus,
que a maior parte dos jogos que o Fluminense joga, independente do local, com o Rafael Claus apitando, o Fluminense não ganha. A maior parte. Não todos, mas a maior parte. Então a CBF está de brincadeira com o Fluminense, né? Eu acho que há uma má vontade com o Fluminense, né? De juiz, de CBF, de Federação do Rio de Janeiro, e ultimamente até dos dirigentes do Fluminense. Cara, tá difícil isso, cara. Chega, ainda dá tempo de trocar o Zubeldia e trazer alguém. Tenta trazer o Odair Helma lá do Atlético Paranaense. O cara tá fazendo, tirando leite de pedra, cara. Porra, o Atlético Paranaense não é um time bom. E ele tá na frente do Fluminense, tá em terceiro lugar. Tá tendo mais vitória que o Fluminense. Passou à frente do Fluminense. É bom treinador, eu não gostava dele, porque ele é um pouco retranqueiro, mas ele faz o time ganhar, é um bom treinador. Ou talvez se ele viesse o Fluminense desse certo. Ou outros treinadores aí, porque o Zubeldia está entregue às baratas, ele não está mais conseguindo ter... acho que não tem mais respeito dos jogadores e não está conseguindo controlar mais os jogadores. Eu acho que esse caso do Ganso dividiu muito o grupo. Opinião minha, pode não ser, mas a minha opinião é essa. Eu acho que esse caso do Ganso, tanto a diretoria quanto o Fluminense, como treinador, perderam a mão com o time. E aí tá difícil. Qual é a outra explicação que tem, cara? Do time não estar jogando? O jogador não está num bom momento. Tá, mas todos os jogadores? Qual jogador que jogou bem até agora, desde que voltou? O único que estava correndo, aí teve essa expulsão, que é um negócio que eu acho que ele está errado. Tá? Ele melhorou em várias coisas, mas isso não é uma cabeça quente, como o Lúcio Acosta também. O John Kennedy precisa melhorar isso. Para que ele foi brigar com o cara? Aí foi expulso, sabe que contra o Fluminense todo mundo pega pesado. Aí tomou dois jogos de suspensão. O jogador lá do Bragantino, eu não vi, quero saber quantos jogos ele pegou de punição, se é que pegou algum. É complicado. Agora, o Flamengo, eu não lembro se foi esse ano ou se foi ano passado, o Luiz Henrique, Bruno Henrique, ele foi expulso lá no jogo, lá não lembro o que foi, pegou acho que 2 jogos, ou 3, de suspensão. O Flamengo foi lá e entrou com efeito suspensivo e o Bruno Henrique continuou jogando. Por que o Fluminense não faz isso? Cadê os advogados do Fluminense? Vai lá e entra com efeito suspensivo pro John Kennedy voltar a jogar, cara. Se o Flamengo faz isso, por que o Fluminense não pode fazer? O Fluminense é o patinho feio do Campeonato Brasileiro. Tem que ir lá e entrar, cara. Pro John Kennedy jogar. Porra, não existe isso, cara. Os direitos são iguais. Se o Flamengo pode fazer, o Fluminense também pode. Qualquer outro clube pode. Cadê a diretoria? Cadê o Mário Bittencourt, que é o excelente advogado? Entra lá, ele agora não é mais presidente, entra lá e entra com efeito suspensivo para o John Kennedy poder jogar. Vamos agir, cara, vamos acordar a diretoria do Fluminense. Quando eu tenho que defender, eu defendo. Canso de defender que fizeram um bom trabalho, o Fluminense voltou a ganhou títulos, fez um bom trabalho. Mas quando eu tenho que criticar, eu critico. Cara, a diretoria do momento é omissa. Aí o Vasco pega esse Sousa, que o Fluminense poderia ter pego para o meio campo, não pegou. O Vasco está se reforçando. Final de semana agora, sábado, tem Vasco e Fluminense. Se botar esses caras para jogar, provavelmente o Fluminense vai perder para o Vasco. Porque os jogadores são bons que o Vasco está trazendo. E o Fluminense teve a oportunidade de trazer e não trouxe. E aí o Fluminense não está jogando nada, vai ganhar do Vasco, vai tomar uma porrada. Vai perder e se bobear com uma... E o Vasco está na zona de rebaixamento. Aí o Fluminense vai perder e depois no segundo jogo vai ficar complicado. O Fluminense tem que acordar, cara. Ou dá uma chaculetada no time todo, chama todo mundo lá, vem diretoria, comissão técnica, todo mundo, dá esporro nos jogadores, vê o que está acontecendo,
afasta quem tem que afastar, bota para jogar quem quer correr. Porra, por que tá botando o Serna para jogar? O cara só fica em campo, não faz nada. Pô, mas peraí, cara. Tem que ver os jogadores da base que já estão lá. Eu sou contra pegar jogador do Sub-17 e botar direto pro profissional. Eu sou contra. Mas os jogadores que estão lá já têm condição de jogar. O Riquelme tem condição de jogar. O Fidelis tem condição de jogar. Bota o moleque pra jogar, cara. Porra. Aquele outro menino, que é meio-campista, eu acho que ele tem que continuar jogando aí na categoria. Ele tem que amadurecer um pouco. É o Salles, né? Esqueci o primeiro nome dele. Ele ainda tá bem verde. Eu gosto de ver o jogo da base e vejo vários jogos que ele não joga bem. Ele tá verde ainda. A gente não pode tirar impressão de um jogador por um jogo. Tem que acompanhar vários jogos. Se vocês querem ver isso, vai lá e vê o jogo da base do Fluminense. Ele tá verde ainda. Agora o Riquelme Felipe também tava, cara. Eu vi que ele veio profissional, pegava a bola que ia sair driblando. O futebol, igual o Hulk tá fazendo agora. Futebol é coletivo. O Hulk tem que pegar a bola, não é querer fazer gol. É fazer jogada pro grupo. Pro companheiro que está melhor colocado, não é pegar e querer chutar, não, ou querer driblar. E o Riquelme Felipe estava fazendo isso, está errado, como o Hulk está errado agora também. Vamos jogar coletivamente. Futebol é coletivo. Se não tiver coletivo, não ganha ninguém, não ganha. Então vamos aguardar para ver. Hoje, como é terça, deve ter o último treinamento, é amanhã. Hoje, de repente, a gente deve saber, até o final da noite, ou amanhã de manhã, os relacionados para o jogo de amanhã, né? E amanhã, quase perto do horário. Amanhã o jogo, eu acho que é 9h30, né? Aí, lá para as 7h30, a gente deve saber, com certeza, os relacionados. E lá para as 8h, vai saber o time titular que vai jogar. Tá? Ou tira o Zubeldia agora, ou vamos arcar depois com as consequências. Tá difícil. O Zubeldia, ele não sabe mexer no segundo tempo. Não sabe. Ele demora a mexer, quando mexe errado. Ele chamou o Grêmio para o campo dele. Poderia ter ganho esse jogo. O Fluminense entrou jogando mal e mesmo assim estava ganhando. Aí chamou mais o Grêmio para o campo. O Grêmio botou garotos novos para jogar, foi para cima, fez um gol espírita lá, que o René está procurando o jogador do Grêmio até agora. Ele vai marcar o cara todo de lado, todo torto. O cara passa por ele e ele ficou lá esperando. Tira o René, bota outro, cara. Porra, bota o Guga lá na esquerda, se o Arana não tiver condição, acho que não tem. Bota o Guga lá e deixa ou o Samuel Xavier. O Samuel Xavier, na marcação, ele é fraco. Mas ele sabe fazer tabela com os jogadores lá na frente, que é o que está faltando no Fluminense também. O Guga não faz, nem o lateral esquerdo também. Então, tem que rever isso. Ou então bota o menino, o Fidelis. Ele não pode ficar do jeito que está, cara. Tira o Serna, bota como é que é, o Riquelme Felipe e troca o lateral esquerdo. Bota ou o Guga para a esquerda e bota o Samuel Xavier na direita. Faz alguma coisa aí, cara. Não pode ficar do jeito que está. Aquele time engessado. Outra coisa que todo mundo comentou, que eu vi hoje. Se o time tem mania de jogar só pelo meio, o Fluminense, que os laterais praticamente não vão à linha de fundo para cruzar. Joga só pelo meio. O time adversário marcou ali, tem que ter jogada pelo lado, cara, pelas pontas. Não pode ficar do jeito que tá. Aí fica difícil, fica previsível, não consegue fazer nada. Vamos ver. Agora vamos aguardar para ver realmente. Todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, que eu fico vendendo açaí com minha esposa todo dia, de meio-dia à meia-noite, de segunda a segunda, né? Comecei a fazer como terapia, né? Pedi ajuda da sobrinha da minha esposa, que veio um dia aqui e me ajudou, o canal, só que eu não entendo praticamente nada de internet. Aí
que eu fiz. Também não tenho ninguém infiltrado lá no Fluminense para me falar noticiário do Fluminense para eu botar aqui. Aí o que eu faço? Eu pego os YouTubes ou o Netflu também, o GE, qualquer coisa dessa, redação dessas que falam, eu dou o nome do canal ou a redação e falo a notícia aqui, tá? Ou então, quando é da opinião, como estou falando agora no final, aí eu me exponho e falo a minha opinião. Aí cabe a vocês, todos que estão inscritos no canal, a concordar ou não. Concordando, dá o like lá e fala, foi bem, gostei da opinião. Não concordando, foi mal, tipo, eu acho isso, 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 isso. Não, eu acho isso, isso, isso. Aí a gente vê, né? E também tem uma coisa, quem tiver visto o canal, fala aí se você quer ou não a demissão do Zubeldia. E quem vocês gostariam para vir como treinador do Fluminense, para tentar levar o Fluminense a algum título esse ano. Então aí o que aconteceu? Aí eu comecei a fazer os vídeos assim, dessa maneira, e pensei de eu não chegar nem a 50 inscritos. E hoje eu estou com 871 inscritos. Aí eu me empolguei, estou levando a sério, pretendo chegar aos 1.000 inscritos e conto com a colaboração de todos vocês que se tornaram meus amigos. Todo mundo se inscreveu no meu canal, até minha sobrinha se inscreveu também, a Thaís, se tornaram meus amigos. Aí o que acontece? Aí eu peço a ajuda de vocês para continuar dando like, compartilhando e dar o hypar para melhorar a pontuação do canal. E peço aos suas amigas e amigos para se inscreverem também no canal, dar o like e compartilhar. E todo mundo que assiste os vídeos e não estão inscritos, por favor, se inscrevam, dê o like, compartilhe e peço seus amigos e amigas também para se inscrever, dar o like e compartilhar. Assim vocês vão ajudar o YouTube a expandir nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. E a outra parte, se vocês puderem colaborar para a gente tentar ir melhorando alguma coisa no canal, né? Como fazer o canal, alguma coisa para colocar aqui no quarto onde eu faço os vídeos, ajudem fazendo o Pix, qualquer valor, desde que não faça falta a vocês. Eu tenho 2 Pix, né? Um é o e-mail, o outro é um número menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, por ter mal de passo, ou por qualquer outro motivo, ou até por achar melhor digitar o número menor, aí pode fazer o Pix nesse número também. Os 2 Pix são paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-78734. Repetindo, 746-234-78734. Tá? Os 2 Pix são do Banco PicPay. Se vocês puderem colaborar com qualquer valor, desde que não faça falta nenhum de vocês, eu agradeço desde já. Tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Até a próxima. Vamos ver o que a diretoria vai resolver até lá. Fiquem todos com Deus.